O Renan Cajal, lá de Curitiba. E a pergunta dele é a seguinte: gostaria de saber em relação ao juízo investigativo. Recebi um vídeo de um pastor de uma denominação evangélica dizendo que os adventistas são uma seita por aceitar o juízo investigativo e que isso não está escrito na Bíblia, e sim nos escritos de Ellen White. Professor Leandro Quadros, onde na Bíblia está escrito sobre o juízo investigativo? Existe muita desinformação, né, no meio religioso sobre os adventistas. Graças a Deus, né, que a TV Novo Tempo tem sido usada por Deus através dos seus diversos programas para mostrar que aquilo que muita gente diz acerca do adventismo é uma bobagem sem tamanho. As pessoas, especialmente o brasileiro, infelizmente, ele tem o costume de acreditar em algo ou alguém sem conferir a fonte original para comprovar a veracidade da informação. Mas a Novo Tempo tem cumprido aí o seu papel, entre outras instituições, juntamente com outras instituições, obviamente, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, para mostrar que essa imagem distorcida do adventismo apresentada por muitos apologistas, na verdade, tenha a ver com uma postura tendenciosa deles. Tá? Agora, em relação ao juízo investigativo, eu gosto muito do termo juízo pré-advento, porque é isso o juízo investigativo. O que é um juízo pré-advento? Advento é a crença no segundo advento, ou vinda, né, de Cristo, a segunda vinda de Cristo. Pré-advento, obviamente, é um juízo que ocorre antes da volta de Cristo. E nós temos farta base bíblica para isso. Né? Então vou lhe dar um exemplo. Vou dar um aqui, porque eu já apresentei outros textos em outros programas, mas eu quero fazer uma outra análise com você hoje. Na verdade, essa análise não é minha. Essa análise foi feita primeiramente por um teólogo luterano chamado Joseph A. Sayce. Obviamente, ele não crê nos mesmos detalhes que os adventistas, e tem doutrinas diferentes, mas o Dr. Joseph A. Sayce, ele viu, neste argumento que eu vou lhe apresentar aqui, ele viu nesse texto uma prova clara de que antes ocorreu um juízo no céu para que isso ocorresse. Tá? E quando ele aborda, entre outras coisas, a ressurreição dos justos, né? Porque diz aqui em 1 Coríntios 15, 51, o seguinte: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E aí fala aqui no contexto da ressurreição. Esse teólogo luterano, ele afirmou o seguinte, que para alguém ser declarado digno da primeira ressurreição, um juízo tem que ter sido realizado previamente. Para alguém ser declarado digno da primeira ou da segunda ressurreição, que é a ressurreição para a segunda morte, para o castigo, é óbvio que um juízo foi realizado antes. Então isso é lógico, isso é bastante óbvio. É por isso que Paulo diz em Romanos 14, 12 o seguinte: cada um de nós... Não, na verdade Romanos 14, 12, ele fala assim: todos prestaremos contas a Deus. E 2 Coríntios 5,10 diz que cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, esses dois textos mostram que nós também seremos avaliados no juízo. Você pode pensar, mas como? Se eu já aceitei a Cristo, fui perdoado? É que o propósito do juízo pré-advento, ele não é de condenar os cristãos. Quando você lê Daniel 7, versos 9 e 10, você percebe que anjos e anjos e anjos estão ao redor do trono de Deus quando se assenta ao tribunal e se abrem os livros. Por quê? Porque estes seres expectantes, eles acompanham o desenrolar do grande conflito cósmico e eles precisam entender a maneira justa como Deus lida com o pecado dos pecadores. Então, os anjos não são oniscientes. E Deus precisa mostrar a eles que quem realmente aceitou a Cristo é quem realmente estará lá. Porque senão os anjos teriam muitas surpresas e muitas dúvidas sobre o caráter de Deus, porque Deus conhece a nossa mente, agora um anjo não. Okay? Então, o juízo pré-advento é necessário para Deus vindicar o caráter dos justos e para mostrar diante do universo
declarando quem é digno da primeira e quem é digno da segunda ressurreição. Tá? Outro texto que você poderia ler, 1 Pedro 4,17, que também fala que o juízo começa pela casa de Deus. Tá bom? Então não tem nada de herético nisso, pelo contrário, né? O que nós fazemos é destacar que existe essa doutrina do juízo na Bíblia. Doutrina essa que muitos cristãos, infelizmente, têm deixado de lado.